Você já se perguntou por que nossos pais ou avós conseguiam comprar uma casa antes dos 30 pagando à vista, enquanto hoje parece quase impossível sair do aluguel? Se comprar um carro hoje no Brasil já é difícil para a maior parte dos brasileiros, quem dirá realizar o sonho da casa própria? Se você é da geração milênio e Z, com certeza já ouviu seus pais e avós dizer que antigamente as coisas eram muito mais difíceis e que hoje é moleza. Mas daí você cresceu e quis viver a sua vida adulta de forma independente e quando foi olhar o mercado imobiliário para comprar um terreno ou casa já pronta, quase caiu de costas com os altíssimos preços de um imóvel em um bairro mediano. Mas por que uma casa custa tão caro? E por que no passado o preço era muito mais barato? Quais eram as condições econômicas? E por que a realidade mudou tanto? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Imagine o Brasil entre os anos 1946 e 64. Essa foi a época da geração Baby Boomer, chamada assim por causa da alta taxa de natalidade que ocorreu nos anos após a Segunda Guerra Mundial. Os Baby Boomers nasceram em um período pós-guerra, que começava a se organizar e aos poucos prosperar. Com a indústria aquecida, os empregos eram abundantes e os salários garantiam o básico e às vezes, dependendo da situação familiar, até um pouco mais. Na década de 1970, por exemplo, no Brasil, um trabalhador comum conseguia juntar dinheiro e comprar um terreno. Muitas vezes, com poucos anos de trabalho formal, já era possível dar entrada em uma casa própria. Não existiam tantas exigências de crédito, nem uma bolha imobiliária inflando os preços. Os terrenos eram amplos, os bairros ainda estavam se formando e a especulação imobiliária ainda não dominava tudo. As cidades cresciam de forma horizontal. As periferias de hoje eram consideradas áreas de expansão. Era possível encontrar terrenos baratos e financiamentos facilitados por programas públicos. O acesso à moradia era visto como um direito e não um privilégio. Outro fator importante era o poder de compra. Mesmo ganhando salários mais baixos em valores nominais, o trabalhador médio da época gastava menos com transporte, alimentação e principalmente com aluguel. A proporção do salário comprometido com a moradia era bem menor do que hoje. Além disso, a valorização do imóvel era mais estável. Não se comprava casa para investir, e sim para viver. Mesmo com as dificuldades que existiam na época, como recessões, desigualdade social e regime militar, a terra e a moradia ainda estavam dentro do alcance da classe média. Com menor burocracia, o mundo era mais simples e, para muitos, mais justo. Em questão habitacional, os boomers teve mais oportunidades reais de conquistar o seu espaço. Um jovem com 25 anos nos anos 60 já tinha ao menos um terreno ou uma casa. Hoje, com a mesma idade, a maioria não tem nem um carro. Nos Estados Unidos, quem comprou uma casa na Califórnia durante os anos 60 hoje está milionário. Uma casa média em São Francisco que custava $25 mil naquela época. Em 2025, uma casa similar na mesma região vale mais de $1,5 milhão. Quem investiu em uma casa naquela época e apenas manteve o imóvel por décadas, ficou milionário, sem precisar investir na bolsa, sem abrir empresa e sem correr grandes riscos. Hoje, um jovem na Califórnia precisa ganhar mais de $200 mil por ano para comprar uma casa média em cidades como São Francisco e São José. Enquanto isso, os filhos e netos desses boomers muitas vezes não conseguem sequer pagar um aluguel. Ironicamente, em muitos casos precisam viver de favor, na mesma casa que foi comprada baratinha lá nos anos 60. Mas aqui no Brasil, muitos boomers, até mesmo pessoas da geração X, culpam os jovens da geração Z por não saber economizar. Mas a verdade é que a realidade hoje não é mais a mesma de antes. Antigamente, apesar da disparidade econômica, onde quem era rico era muito rico e quem era pobre era muito pobre, junto à inflação elevada e outras limitações da época, uma única renda sustentava uma família. Hoje, muitas vezes nem duas são suficientes. Atualmente, os jovens enfrentam precarização do trabalho, baixa estabilidade e salário defasado. A entrada exigida para entrar em um financiamento de imóvel hoje chega de 20% a 30% do valor, dependendo do tipo de imóvel e geografia local. Algo inalcançável para a maior parte da juventude. Além disso, o custo de vida geral aumentou. Transporte, alimentação, saúde e educação. Tudo pesa no orçamento. Quando se fala em mercado imobiliário brasileiro, por que ficou tão inflado nas últimas décadas, se a Califórnia, que se valorizou tanto ao longo dos anos, não fica no Brasil? Durante boa parte do século XIX, imóveis eram vistos como uma necessidade básica. As pessoas compravam uma casa para morar, formar família e envelhecer ali. Mas a partir dos anos 80 e 90, esse cenário começou a mudar.
Com o avanço do neoliberalismo e a globalização dos mercados, os imóveis passaram a ser vistos não apenas como um lugar para viver, mas como uma forma de investimento financeiro. E ao mesmo tempo, os bancos passaram a oferecer mais crédito, facilitando financiamentos de 20 até 35 anos para pagar. Isso injetou muito dinheiro no mercado. Mais crédito significa mais pessoas podendo comprar e, consequentemente, houve uma maior concorrência pelos mesmos imóveis. E quando a demanda cresce mais rápido que a oferta, o preço sobe. Além disso, empresas, fundos imobiliários e investidores começaram a comprar imóveis não para morar, mas para lucrar. O imóvel virou ativo financeiro. Quem tinha muito dinheiro comprava dezenas de imóveis, encarecendo ainda mais o mercado. Mas isso não é o único motivo dos altos preços nas casas no Brasil. Outra razão do inchaço imobiliário está nas políticas de incentivo à compra, como o programa Minha Casa Minha Vida. Esses programas ajudaram milhões de brasileiros a realizarem o sonho da casa própria, mas por consequência incentivaram as construtoras e empresários que passou a construir em massa, inclusive em regiões mais afastadas e mal estruturadas. A lógica mudou. É mais lucrativo construir rápido, vender caro e repetir. Essas políticas, embora bem intencionadas, aumentaram a demanda sem garantir que os preços pudessem ser controlados. Em países europeus como Portugal, os preços estão tão altos que está se tornando inviável a moradia até para os próprios portugueses, em cidades de referência como Lisboa, que tem atraído muitos milionários aposentados e nômades digitais. Em outros países, como o próprio Estados Unidos, Reino Unido e China, o mercado imobiliário cresceu tanto que gerou o que os economistas chamam de bolha imobiliária, um crescimento artificial alimentado por crédito fácil, especulação e expectativas irreais de valorização. A crise de 2008, por exemplo, começou justamente quando a bolha imobiliária estourou nos Estados Unidos. Milhares de pessoas perderam suas casas, bancos quebraram e o mundo mergulhou em uma recessão global. No Brasil, não houve um colapso igual, mas também houve uma inflação imobiliária. Entre 2008 e 2014, o preço dos imóveis em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro mais que dobrou. Hoje, comprar um imóvel se tornou um desafio, especialmente para os mais jovens, como a geração Z. Enquanto os preços das casas subiram muito acima da inflação, os salários ficaram estagnados. Em muitos casos, o valor de uma casa equivale de 20 a 30 anos de trabalho, isso sem contar com juros, impostos e manutenção. Além disso, o mercado de trabalho ficou mais precário, empregos temporários, contratos intermitentes, junto à informalidade, e quem não tem estabilidade não consegue financiamento. O resultado? Milhões de jovens vivem de aluguel, ou ainda moram com os pais, e veem o sonho da casa própria cada vez mais distante. Com a tecnologia e a mudança nos hábitos de consumo, alguns jovens começaram a questionar o valor de ter uma casa. E para contornar a grande dificuldade de ter um espaço para morar, muitos jovens da geração Z e até mesmo os milênios buscam por alternativas mais acessíveis, como moradia compartilhada, aluguel por assinatura e casas modulares e minimalistas. O mercado imobiliário inflou por um conjunto de fatores: especulação, políticas públicas mal planejadas, excesso de crédito, concentração de renda e urbanização desigual. Hoje, o preço de um imóvel já não representa apenas o custo da sua construção, mas sim o valor de uma cidade inteira que cresceu sem planejamento, dominada por interesses de mercado. Enquanto isso, para a maioria esmagadora dos jovens da geração Z aqui no Brasil, a única opção é entrar em um programa do governo e assinar um contrato da Minha Casa Minha Dívida, e se mudar para algum apartamento onde cada espaço mínimo conta, e tentar sentir que realizou o sonho da casa própria. E você, alguma expectativa de melhora para o mercado imobiliário aqui no Brasil? Você acha que um dia os preços podem voltar a ser acessíveis como eram antigamente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Luva de pedreiro, como um garoto humilde do interior da Bahia, chegou ao hype e em pouco tempo acumulou uma dívida milionária e de quebra ainda ganhou um cancelamento em massa aqui na internet. Isso eu mostro para você. Clique no card que está aparecendo na tela e a gente se encontra lá. Meu nome é Gesiel Santos e eu agradeço a sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.